Existe uma lei que proíbe a contratação do empregado de segurança. Ela tem que ser feita através de empresas de segurança. Entendi. Existe uma lei que determina que, porque ela tem que ter registro junto à Polícia Federal, treinamento específico, exatamente, entendi. o porte Seguros, de armas, enfim. Tá. Exatamente, toda essa questão que envolve. Tá certo. Bem, nós vamos ao intervalo. Uma das questões que eu estou percebendo aqui, que de repente a gente deve também debater hoje, é que a gente sabe, o ideal é que cada pessoa seja, e vamos voltar, inclusive, falando sobre essa questão de ter um emprego, de ter a carteira assinada, mas em não tendo também, se a pessoa for seu próprio patrão, se ela for um microempresário, como ela deve fazer para mais tarde estar coberta, que cuidados, que seguros, que impostos ela tem que recolher, pagar, né, e para poder, digamos assim, estar mais na frente, amparada, ter uma aposentadoria ou, enfim, esse tipo de coisa. Nós vamos ao intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Cabeça para Cima de hoje debate os direitos trabalhistas. É direito, se vocês fossem dizer de forma sucinta, de forma resumida, é direito do trabalhador brasileiro, 3 pontos. O que vocês citariam, cada um de vocês, 2 ou 3 pontos? Bem, a primeira delas, que é primordial, é a assinatura da carteira de trabalho, né? Todo empregado tem o direito de ter sua carteira de trabalho assinada. Porque com ele vai garantir a sua aposentadoria mais tarde, né? O recolhimento do INSS é feito através da carteira de trabalho assinada. E o básico, né? Que seria o 13º e as férias. Certo. E esses são os direitos primordiais. E, além disso, as horas extras com acréscimo de 50%. Tá certo. Eu acho que o trabalhador, ele tem a péssima mania de medo de exigir os seus direitos. Então, por exemplo, exigir o borderô de pagamento do fundo de garantia, porque muita empresa não paga o fundo de garantia. Que eu ia perguntar, como é que ele pode saber se os direitos dele estão sendo recolhidos e pagos? O empregador é obrigado a mostrar. E também do INSS, porque muitas vezes... Ele não tem como no INSS levantar isso? Ele pode. Tá. Mas também, às vezes, o sistema público não é tão ágil quanto tão acessível, o camarada mostrar que pagou. Olha, eu paguei, está aqui todos os meses. Geralmente as empresas não têm por que não mostrar, mostram. Entendi. Entende? Mas ninguém pede e também ninguém mostra, manda para o contador, que geralmente é longe da empresa, e assim vai. E a empresa, olha, mandamos para o contador, desculpa, e você não tem como ver. Aí o que acontece? Você é demitido, não tem direito a nada, porque nunca foi descontado do INSS. A empresa, tem muita empresa aí... É nessa hora, então, que finda que a pessoa tem que ir para a Justiça do Trabalho e não, às vezes você não acha mais o patrão, porque o patrão já desfez a empresa, montou uma outra com outro nome, com outros... Com outras pessoas, que chamam-se laranjas, né? Que são as pessoas... Com outros CPFs ou CNPJs e você não tem... E vão aí perpetuando esse tipo de fraude, vamos dizer assim, contra a nação e contra... O trabalhador. Então, ele tem que tomar essa posição de tempos em tempos, 6 meses, não sei, vem cá. Onde é que está a prova do recolhimento do meu INSS, do meu FGTS, do meu fundo FGTS, chamado? O governo federal, eu não me recordo a data, ele instituiu o programa Cidadão. Ele emite um cartão para todo empregado brasileiro, na qual ele pode seguir qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Pronto. Ele consegue tirar um extrato naquele... Como é que o trabalhador faz para conseguir esse cartão? Ele pode se dirigir à Caixa Econômica mais próxima da sua casa, junto com sua carteira de trabalho assinada e seu número do PIS, e solicitar esse cartão. E com esse cartão, ele refazendo o cadastro, atualizando o seu endereço, de 3 em 3 meses, se eu não me engano, ou de 6 em 6 meses, ele recebe em casa um extrato do seu fundo de garantia. Independente, ele não tem que ir na empresa, então, pedir. Ele se cadastrando na Caixa Econômica. Repete para a gente, doutor Glaucio, para o trabalhador que está ligado com a gente, como ele deve proceder para conseguir, como é o nome desse cartão, desse documento? Ele deve se dirigir à Caixa Econômica Federal mais próxima de sua residência e com a carteira de trabalho em mãos e o número do PIS, ele consegue recolher um cartão que se chama Cartão Cidadão. Pronto. Que o programa federal, o governo federal, ele emite esse cartão. Esse cartão basta passar
em qualquer caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal e você consegue tirar um extrato do seu fundo de garantia. Aí com ali ele verifica se naquele mês o empregador recolheu o seu fundo de garantia, se está certinho, ele tem como verificar isso. Vamos para a rua para ver o que o povo está dizendo. São só informados sobre seus deveres, direito é poucos são informados. Quando você tem um problema, né, eu acho que demora muito a solução, acho que é muito lenta a justiça até para atender aquilo que a pessoa está precisando. Acredito que alguma coisa deveria mudar sim, ser mais ágil a justiça, entendeu? Que é muito lenta. Se caso você botar alguém em processo na justiça, ela demora muito tempo para você resolver, entendeu? E a firma consegue recorrer, ficar recorrendo, a gente fica sempre esperando, entendeu? Que eu já soube de casos assim. Bem, ninguém vai contestar, eu creio, né? Mas se o trabalhador, digamos, estivesse atento, claro que tem outras demandas além do FGTS, do INSS, mas a gente sabe que essas aí provavelmente são as principais. Simplesmente quando aquilo que é absolutamente básico no efeito e ele com o cartão cidadão, ele tem como acompanhar. Vocês concordam realmente que essa questão da justiça trabalhista, da justiça brasileira, até para tentar punir esse laranja, por exemplo, que o senhor descreveu agora há pouco? Eu acho que a justiça hoje está muito melhor. Por exemplo, eu como perito da justiça, eu tenho nomeações feitas para ações ainda de 2010, mas eu tenho ações de 2007, 2006. Por que eu tenho isso? Às vezes o trabalhador, ele pede uma perícia, por exemplo, e aí entrava tudo, porque ele pediu, ele vai pagar. E o juiz às vezes chega e fala, não, o senhor pediu, o senhor paga. O ônus cabe a quem alega. Então, a quem fala, né, que está... Quem demanda. Quem está fazendo a ação. E aí, tem juiz que inverte, vê que o cara é pobre demais e inverte. Manda o patrão pagar. Mas a maioria não. A maioria não. Depende da consciência ali, da hora, do sentimento do juiz. E eu vejo que hoje está muito mais rápido. Entendo. Também tem mais juízes, mais varas, aumentou-se o número de varas. Claro, claro. Porém, por exemplo, no interior, às vezes tem uma vara para várias cidades. E esse juiz, às vezes, ele até monta outras varas itinerantes, postos avançados, para tentar agilizar isso tudo. Mas fica mais difícil até. Né? São coisas hoje que são difíceis. Outra coisa também é que, muitas vezes, apesar do salário ser excelente, às vezes o advogado ganha mais. Então, ele prefere ficar como advogado e não como juiz. Ou então, também, o nível do pessoal que tenta entrar não consegue alcançar o que é o objetivo mínimo, né? E não se tem uma quantidade de juízes, eu acho. É uma das questões que trava esse sistema. Trava todo o sistema. A segunda coisa é que o camarada que é mandado pagar, ele não consegue pagar, ele pede parcelamento. No que pede parcelamento, paga em 12 vezes, pula um mês... vai. Geralmente uma perícia é cara, né? Até o povo ganha mal, geralmente, que demanda. E aí, quando vai se ver, demorou um ano, não por conta do juízo, não por conta da justiça, mas por conta do próprio empregado. Que o empregador, geralmente, quando ele é mandado demandar, ele vai e paga de uma vez só e acabou-se. A não ser quando é uma empresa pequena. Então, muito entrave é por conta disso, porque a justiça, além de tudo, precisa de outras formas de provar não só as alegações de quem acusa, nem de quem se defende. Precisa das provas. Porque uma das coisas que a gente tem que estar atento também, e claro, a gente está aqui, basicamente, de certo modo, defendendo até o interesse do trabalhador, mas a gente sabe também que há trabalhadores desonestos, sim, que vão contra patrões que fizeram tudo certinho, demandar questões e, quer dizer, há uma série de situações que, enfim, eles de repente até acham que estão no seu direito, mas depois de tudo checado, ficou provado que tudo foi feito corretamente. Infelizmente, eu acho que isso é a minoria, né? De repente, a maioria das pessoas que vão demandar, trabalhadores estão com razão mesmo. Antes da gente ir adiante para o próximo tema, eu tinha deixado como deixa no bloco anterior a questão do trabalhador autônomo, melhor dizendo, aquele que ele mesmo é o seu patrão, ou ele trabalha como camelô, como vendedor ambulante. Essa pessoa, ela tem que... Quais são os impostos que ela tem que recolher para ter direito à aposentadoria? Ele tem que recolher o INSS, né? Para ter o direito à aposentadoria, ele tem que recolher o INSS.
Que base? Quanto isso? Recolher INSS significa o quê? Qual é o mínimo? Entendeu? Ou é uma porcentagem do que ele ganha? Como é que ele ganha um mês um tanto, outro mês ele já ganha outro diferente? Como é que é isso? O empregado autônomo, ele deve se dirigir a um posto do INSS, né? E lá ele vai ter todo o apoio do funcionário. Ele vai explicar direitinho como ele deve proceder. O INSS do empregado autônomo, ele é descontado sobre o salário daquele que ele informa que está recebendo, né? Então, o autônomo, ele fala, eu ganho em torno de 3 salários mínimos por mês. Então, o desconto vai ser em cima desse salário que ele se propõe o INSS dá um carnê para ele, mensalmente ele vai lá e... É como se fosse uma poupança, então. Uma poupança, exatamente. Que pra no mais fundo na frente... dela, ele vai receber em troca que vai ser a aposentadoria dele, né? E a garantia também do recolhimento do INSS é não só a aposentadoria, é o auxílio que ele tem em caso de doença, de um acidente, tudo isso ele está cobertado pelo recolhimento do INSS. A gravidez... Bem que a gravidez, né? Agora passou o ônus para o empregador, e depois é descontado do INSS, né? O que na verdade acontecia era o seguinte, o INSS ele demorava muito para tramitar essa questão da empregada gestante. Como a necessidade dela é uma necessidade muito imediata, o que houve na lei? Houve a inversão. Hoje em dia, o empregador, ele efetua o pagamento mensal do salário da empregada, como se ela estivesse trabalhando, e no final ele desconta esse valor do INSS que ele pagaria Perfeito. na folha do INSS dele no final do mês, né? Então, digamos, uma empregada que o salário dela era R$1.000... elas por elas, e garante a segurança dela. Ele abate esse R$1.000 do pagamento que ele deveria pagar de todos os empregados ao INSS. Entendi. Né? Muito bom. Então, essa que ficou, uma questão ficou... O autônomo tem mais uma coisa que é terrível também, que é o imposto sobre serviço, né? Exatamente, mas essa não seria uma garantia trabalhista, né? Seria um imposto, um dever, né? do empregador autônomo também. Ou seja, já que ele é o empregado, mas ele é o patrão de si próprio, então os impostos que um empregador paga, ele também devia pagar. Ele também paga. Isso dá direitos a ele ou é só ônus mesmo? Direito de trabalhar. Então, se ele quer formalizar o seu negócio, ele terá que pagar esses impostos. Se ele quiser ficar na informalidade, se ele não pagar, ele está fadado a ficar na informalidade. E geralmente, então, limitado, porque para ter crescimento, infelizmente, tem que formalizar. Como é que vocês veem a questão no Brasil? Voltando àquela questão agora, para explicar um pouco melhor, das cooperativas, e a gente vê que, às vezes, não tem que ter necessariamente uma cooperativa para ter uma situação de trabalho escravo, mas muitas vezes o trabalho escravo finda sendo acobertado ou disfarçado, claro, por uma cooperativa espúria, não uma cooperativa de fato, conforme a lei prevê. Como é que é isso? Eu acho... Não, vai contar. Eu acho que a cooperativa é uma grande coisa, porque ajuda na organização, por exemplo, do próprio empregador. Por exemplo, quando o empregador do rural, ele vai vender leite. Então, é mais fácil ele, numa cooperativa, botar aquele leite no mercado do que ele sozinho. Agora, do empregado... Porque muitos juntos vão conseguir vender de uma forma, digamos assim, melhor do que aquele pouquinho retalhinho quando você junta a quantidade maior. Uma redução de custo de transporte, de oferecer ao mercado um melhor valor, né? Exatamente. A Unimed, por exemplo, que eu sou médico, né? Então, é uma cooperativa de médicos. Isso. Então, cada um paga as suas coisas, usa o seu consultório. A Unimed, ela nos dá o cliente. E o cliente escolhe o médico que quer. A gente não é obrigado a trabalhar para determinado cliente. A cooperativa, dentro da lei, ela é ótima. Ela é ótima. Onde que está o problema? O problema é quando o trabalhador tem que estar...